Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de nossas conversas com pessoas profissionais que são referências nas suas áreas, nas suas respectivas áreas de atuação. E hoje eu tenho uma honra e uma grata satisfação de receber um amigo de muito tempo, de longa data, parceiro em diversos projetos, tanto do ponto de vista profissional quanto acadêmico, que é o professor Pedro Guilherme Accorsi Lunardelli, um excelente advogado, um profissional renomado no mercado. Para quem não o conhece ainda, o professor Pedro, ele é advogado, é mestre e é doutor pela PUC de São Paulo. Nós nos conhecemos há muitos anos atrás, justamente na PUC de São Paulo, quando estudamos juntos e lecionamos juntos também na PUC de São Paulo e em diversas outras ocasiões e participamos de congressos juntos. O professor Pedro sempre é um parceiro também da Faculdade Brasileira de Tributação. E aqui, no nosso bate-papo, como é um ambiente descontraído, nós hoje vamos falar um pouco sobre como é a vida de um advogado tributarista, como é que o professor Pedro aliou a teoria à prática tributária, como é o seu dia a dia. Isso talvez inspire aqueles que estão estudando e que queiram partir para uma área profissional que tenha um tributário como seu foco de atuação, ou até mesmo aqueles profissionais que desejem migrar de área. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar nesse bate-papo. Eu tenho certeza que as tuas reflexões, a tua experiência, as tuas observações em relação à carreira, a tua experiência pode ajudar muitas e muitas pessoas espalhadas pelo Brasil. Mais uma vez, obrigado. Queria começar contigo te fazendo uma pergunta em relação à tua trajetória de vida, especialmente na área tributária. E, na verdade, eu queria saber e queria que tu contasse para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como é que tu te tornaste um advogado tributarista. Meu querido colega Felipe, é um prazer enorme. Quando eu recebi a sua mensagem, o seu e-mail, foi muito interessante, porque na hora me deu uma vontade enorme de falar, não, com certeza, quero participar disso, no mínimo para deixar isso gravado, né? Essas memórias que ficam só batendo na nossa cabeça, deixar guardado um pouco. E te agradeço, a verdade mesmo, né? Ou seja, já são algumas décadas que nos conhecemos, iniciamos alguns projetos, né? Me recordo muito bem quando você comentou a respeito da ideia de fazer a faculdade de tributação e hoje a gente vê no que se tornou, né? Nessa referência nacional. Então é muito gostoso, né? A gente lembrar das nossas amizades, né? Lembrar das nossas conversas e ver o caminho de cada um, né? Mas sempre a amizade como marca de fundo, né? Então, muitíssimo obrigado, estou muito feliz. Né? E a pergunta é bastante curiosa, né? Na realidade, eu acabei me tornando tributarista por uma decisão muito consciente e uma situação absolutamente inusitada que surgiu na minha vida, né? Quando eu acabei me tornando primeiro advogado por conta do pai de um grande amigo meu. Por incrível que pareça, eu tinha a ideia de ser agrônomo, né, nos idos de colégio, porque meu pai sempre trabalhou na terra, enfim, teve a história dele, e a minha ideia era ser agrônomo, né? E no final do terceiro colegial eu cheguei à conclusão, né, estamos falando na década de 80, cheguei à conclusão de que o setor agro eu não tinha absolutamente nenhum vínculo com esse, porque meu pai já tinha também até se desligado disso, eu trabalhava em Curitiba, e eu comecei a ver que eu estaria andando sozinho. E na primeira vez que eu prestei o vestibular, eu prestei 5 faculdades distintas, uma delas Direito. Né? Foi assim, todas relacionadas a humanas, né? Mas uma delas Direito. E graças a Deus não entrei em nenhuma, né? Porque aí eu tive a oportunidade do pai desse meu amigo, o Dr. Paulo Roberto Murray, falou, olha, se você prestar Direito, você vem trabalhar comigo. Eu falei, bom, tem um emprego, né? Vamos atrás, né? E aí acabei entrei na gloriosa PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Sou filho de lá mesmo, né? Sou fascinado, fiz meu mestrado, doutorado, tudo lá. E entrei no escritório dele, né? Entrei com um mês de faculdade, estagiando na área trabalhista
e de família. E aí foi um dado muito curioso. Eu fiz o primeiro ano, né, como estágio, e o meu contato com o trabalhista, muito embora muito instigante, ele me despertou um sentimento de que eu me confundia muito na situação de empregado e empregador. Então, curiosamente, esse sentimento foi muito marcante lá atrás. Eu me envolvia com as questões com as quais os advogados trabalhistas participavam. E isso começou a me preocupar, né? Porque se é algo que eu aprendi desde o início com o Dr. Paulo, né, que ele me conhece desde os 7, 8 anos, quase que foi um pai de criação para mim, ele sempre desde falou, olha, tome cuidado para você não se envolver, né? O advogado ele precisa, dentro do possível, estar o mais imparcial possível às questões, porque você precisa defender o interesse de uma das partes. E aquilo eu via que eu não conseguia avançar nisso, ainda que no início da profissão, né, como estagiário, eu sempre me via muito envolvido por qualquer um dos lados. E eu me fiz uma pergunta, será que é isso mesmo que eu quero? E eu cheguei à conclusão que falei, não, eu não quero, em tese, trabalhar com pessoas físicas. E eu lá, na minha imaturidade, né, juvenil, lá no início da faculdade, falei, bom, como é que eu resolvo isso? Eu acho que eu vou trabalhar com empresa. Então, a empresa, em tese, eu não tenho esse vínculo que eu senti ali no direito de família e no direito trabalhista. Principalmente direito de família. Exato, principalmente isso, né? Principalmente isso. Eu ficava muito envolvido mesmo. E tinha essa ideia de que a pessoa jurídica era algo abstrato do qual eu não teria contato com pessoas. Enfim, aquela ingenuidade do início de profissão, mas, querendo ou não, uma decisão certa, porque dali, por intermédio de um contato de uma estagiária que trabalhava no escritório do Dr. Paulo também, me indicou há uma vaga no escritório do Dr. Hamilton Dias de Souza e Léo Krakowiak. É uma referência, né? Ambos, uma referência nacional. E lembro que eu me candidatei à vaga, né? E também daquelas curiosidades, falei, bom, eu não sei o que é tributário, eu estava no início do segundo ano da faculdade e postei à frente dele falando, olha, estou aqui, eu quero aprender, você quer fazer tributário? Sim, quero ser um tributarista, e eu não tinha absolutamente ideia do que era isso. Porque eu não tinha nem tributário, eu teria no terceiro ano da faculdade. Mas enfim, eu estava me apegando ali, me agarrando a qualquer tipo de oportunidade, porque eu queria aquilo, né? E aí, enfim, 2 ou 3 perguntas, o doutor Léo, lembro, falou assim para mim, falou, tá bom, quando é que você começa? E eu falei, como assim, né? Enfim, rapidamente, o fato é que eu fiquei muito contente, fui conversar com o Dr. Paulo e entrei lá. E aí eu vi algo, de fato, muito impressionante, né? Aí eu vi uma advocacia mesmo, empresarial muito forte, uma equipe que eu fiquei deslumbrado, ainda sendo um mero estagiário, mas vi o que era essa advocacia empresarial. E comecei a ter contato com o direito tributário. Enfim, agilizando passando rapidamente essa história, o fato é que eu fiquei lá 2 anos e pouco como estagiário e tive a oportunidade também na minha carreira, na minha vida particular, pessoal, eu conheci o Plínio Marafon. E o Plínio Marafon, também outra referência nacional no direito tributário, na época, por intermédio dele, ele conseguiu para que eu fosse para a KPMG, trabalhar numa área de auditoria, de consultoria tributária. Lá no escritório do Dr. Léo, e também conhecendo o Marafon, eu já conseguia ver uma distinção muito clara no que é o contencioso mesmo, que é a consultoria tributária. Sabia que uma empresa de auditoria, né, era uma senhora escola pragmática do direito tributário, né, e tomei a decisão de sair do escritório do Dr. Léo e fui trabalhar numa área de consultoria tributária. E ali, de fato, foi uma base muito interessante de saber esses 2 mundos, o que é o contencioso tributário e o que é a consultoria tributária. E quando se fala em consultoria tributária, por uma perspectiva de empresa de auditoria, é pragmática pura.
né? Você vai estar lá para conhecer as entranhas, né, das questões tributárias das empresas. E, aliás, aqui eu deixo certamente uma recomendação. Quem quiser, de fato, ter uma escola muito profunda na advocacia tributária, se tiver oportunidade de passar por uma empresa de consultoria tributária, é muito bom, porque você vai conhecer uma variedade de oportunidades, de operações, e você vai ter conhecimento de contabilidade, conhecimento de direito comercial e também o do direito tributário. Então, é uma senhora escola, né? Eu tive essa oportunidade e me sinto feliz. Rapidamente também, eu fiquei 1 ano e meio na consultoria e o doutor Paulo me convidou para eu voltar para o escritório dele. Voltei já recém-formado, mas com o tempo, e aí conversando muito com o Marafon, eu tinha tido contato com o estagiário num escritório exclusivamente tributário, né? Exclusivamente tributário, tinha vivido a consultoria tributária e tinha voltado para um escritório que era full service, né? O escritório do professor Paulo era full service. E aí, lá, o trabalho desenvolvendo, aprendendo muito, mas curiosamente, eu havia me ressentido, né, daquela prática exclusiva de direito tributário. Né? E foi interessante que voltei a pedir uma indicação, abrindo um parênteses também, que eu acho aqui isso extremamente importante. Esse foi um definidor de água um divisor de águas na minha carreira de direito tributário. Naquele período em que eu fui estagiário no escritório do Dr. Hamilton de Souza e do Dr. Léo, também estava lá, né, que eu falei, para mim era certamente o maior escritório tributário que nós já tivemos, que além da excepcional capacidade do Dr. Hamilton, a excepcional capacidade do Dr. Léo, tinha também uma figura ímpar, chamada Marco Aurélio Greco, né? E o Dr. Marco, eu tenho que render aqui um papel dele, talvez ele nem saiba disso, né? Eu nunca falei isso para ele, mas ele foi, de fato, se o Dr. Paulo foi importante para eu me tornar advogado, o Dr. Marco foi importante para eu me tornar tributarista mesmo. Porque enquanto estagiário, por mais que a gente aprendesse, eu tinha uma ânsia, né, de querer saber mais, né? E entre indas e vindas de levar petições, recursos para tribunais, protocolo, quer dizer, eu sou da época do fato do protocolo, né, efetivo. Botar a barriga no balcão Exatamente. E com carimbo. Eu lembro, é engraçado como essas coisas marcam, né? Porque eu lembro uma vez que eu fui levar uma petição inicial que falava de não cumulatividade, eu não tinha ideia o que era isso, o ICMS, absolutamente não tinha ideia, eu estava no 2º ano de faculdade. E eu fui, protocolei, voltei, né, e tive, não sei, algum presságio, alguma coragem de bater na porta do Dr. Marco. Bati na porta dele e falei, Dr. Marco, meu nome é Pedro, desculpe importuná-lo, tudo, mas se me permitir, eu gostaria de entender aquilo que está escrito nessa petição. E é curioso, porque eu lembro disso até hoje. Ele parou, eu estava na mesa, assim, ele parou, olhou para mim e falou, bom, você quer aprender direito tributário? Eu falei, eu gostaria de entender isso. E foi fantástico aquilo, porque isso era mais ou menos umas 3 horas da tarde, ele ficou das 3 às 6, 7 horas, ou seja, ele passou a tarde inteira para mim explicando o que estava naquela inicial, o que era a não cumulatividade, e ao final ele falou, olha, Pedro, se você quiser aprender direito tributário, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou te começar a indicar alguns textos, alguns livros, e semanalmente, no final do dia, você vai entrar aqui na minha sala e eu vou fazer tipo uma chamada oral para você. E o primeiro texto que ele me indicou foi Hipótese de Incidência Tributária do Geraldo Ataliba. Você vai ler, né, um clássico, né, você vai ler e a gente vai começar a estudar. Então, interessante que tu tivesse um professor particular. Então, era uma coisa absolutamente inusitada, né? E aí mostra a grandiosidade do Dr. Marco, né? De ali ter encarado mesmo o papel dele de professor, né? Quer dizer, além de ser um advogado absolutamente genial, ele tem a marca de ali ter assumido o papel de professor, eu vou ensinar. E foi curioso, porque o Dr. Marco, assim, semanalmente eu comecei a estudar com ele, praticamente no período todo que eu passei lá,
né? Eu me reunia com ele semanalmente, algumas vezes eu não ia para ele não escritório, ele falava, olha, vem aqui na minha casa, ele morava ali perto do Pacaembu, e eu ia, né? Passava, sabe? Enfim, e comecei a tomar um gosto enorme por aquilo. E foi interessante porque, de novo, né, ele me tornou ali. Ali o Dr. Marco, de fato, foi responsável de me mostrar o que era, né, assim, o fumus boniuris do direito tributário. Né? Ele, de fato, me encantar com aquela vastidão de conhecimento, e eu fiquei absolutamente encantado com aquilo. Quando saí, fui para a KPMG, voltei depois, curiosamente, né, quando eu saí do doutor, quando eu tomei a decisão, falei, eu quero voltar para um escritório que faça só tributário, eu fui pedir emprego para o doutor Marco. Né? Eu fui pedir emprego para o doutor Marco, falei, doutor Marco, eu quero voltar a fazer só tributário. Sim, isso aqui é importante para mim e tal. E ele chegou e falou assim, e eu falei para ele, eu queria trabalhar com o senhor. Né? Eu queria trabalhar com o senhor. E ele, de novo, de uma grandiosidade gigantesca, né? Eu tinha, né, e sempre tive, tenho por ele uma admiração formidável. Ele me falou, né, falou, não comigo. E eu fiquei muito frustrado na hora. Porque ele falou, eu vou te indicar para um local, para um escritório, que de fato você vai ter um aprendizado em comum. Você vai se tornar um grande advogado lá, se você quiser, se você aproveitar a oportunidade. E ele me falou uma coisa para mim que me marcou muito a minha vida. Ele falou, eu não quero que você venha aqui, porque nós temos uma relação tão próxima de professor e aluno, que se você estiver aqui comigo, isso pode prejudicar o seu desenvolvimento. Então, aí foi a grandiosidade dele. Ele falou, e ele falou assim para mim, eu vou te colocar no local para você me tira do pedestal, para você andar sozinho. E foi de uma grandiosidade aquilo. Na época, eu fiquei muito frustrado, mas depois eu vi o quanto foi generoso esse ato dele, de falar, mas calma, né? Eu vou te indicar para um local onde você vai aprender mesmo o que é direito tributário. Eu achava, né, que para mim era aquilo que eu tinha aprendido. E aí ele também, eu posso abrir um parênteses, meu amigo, eu posso falar que eu sou uma pessoa absolutamente grata, porque pessoas que passaram na minha vida, eu aproveitei as oportunidades, sem dúvida alguma, mas essas pessoas foram determinantes na minha carreira, na minha vida. Né? E o Dr. Marco, de novo, né, de uma bondade, uma grandiosidade enorme, ele me indicou para o Ricardo Maris de Oliveira e Roberto Siqueira Campos. E quando eu entrei lá, né, aí eu vi também, já como advogado, eu entrei lá em 92, né, 91, 92, já como advogado júnior. Aí eu vi algo encantador. Né? Posso falar que os quase 8 anos e meio, se eu não me engano, que eu passei no escritório com o doutor Ricardo, doutor Roberto, ali foi a minha escola. Porque, tanto que eu digo, né, o meu escritório hoje é uma tentativa de uma cópia daquilo que eu vivi lá com o doutor Ricardo. O acúmulo das experiências. Sim. E aí foi muito marcante. Né? A minha advocacia naquele escritório foi absolutamente marcante, né? Absolutamente marcante. E fez de mim, de fato, um advogado tributarista, né? Apaixonado. Mas essa mescla de alternativas, quer dizer, eu conhecer o doutor Ricardo como o advogado e conhecer o doutor Marco como um excepcional advogado, mas um melhor ainda, professor, me fez ver que eu tinha que transitar por esses dois mundos. Né? Eu tinha que transitar por esses dois mundos. E foi assim que, trabalhando com o doutor Ricardo, lá, eu queria, de qualquer jeito, ter o meu vínculo acadêmico. Né? E aí, também uma outra pessoa absolutamente essencial na minha vida é a professora Maria Garcia, que é professora também de Direito Constitucional. Eu não consigo chamá-la de professora Maria Garcia porque ela é minha tia, literalmente tia mesmo, né? E eu chamo ela de tia Cidinha, que é meu anjo da guarda também, em termos familiares. E eu fui conversar com a tia e falei, tia, olha, eu queria muito ter contato, eu estou fazendo a PUC e sei que tem grandes professores. E aí ela falou, tá bom, então eu vou te ajudar, né? E ela me indicou o professor Paulo de Barros Carvalho,
né, para falar, e aí eu estava na... Só para dar um contexto de tempo, nós estamos falando da década de 90, né? Isso, exatamente. Para o pessoal poder entender onde é que nós nos conhecemos, em que ano. Exatamente, exato, década de 90, né? Exatamente, década de 90. E aí tinha de estudos tributários no Brasil, né? Então, e aí foi fantástico, porque o professor Paulo já tinha o grupo de estudos dele, que eu acho que tem até hoje, né? E a tia Cidinha me indicou, eu fui conversar com o professor Paulo, eu trabalho já no escritório e tal. Ele falou, tá bom, então venha participar do grupo de estudos, né? E aí, como eu já tinha esse vínculo com a PUC, eu fiz um acordo com o Dr. Ricardo, né? Eu falei, o Dr. Ricardo ele sempre foi do IBDT, né? A origem dele é da USP, sabe? E ele ajudou a construir também o IBDT. Hoje é o presidente do IBDT, com todas as honras, né? E mais do que legítimo, ele tem o IBDT, tem muito da marca do Dr. Ricardo. E eu fiz um combinado com ele, né? Falei, Dr. Ricardo, eu quero manter esse meu vínculo acadêmico com a PUC. Como aqui o escritório, todo mundo tem um vínculo com o IBDT, e uma vez por semana os advogados iam com ele para o IBDT, eu combinei com ele, falei, então, ao invés de eu ir no IBDT, eu quero ir no grupo de estudos com o professor Paulo, né? E foi assim que eu mantive a carreira profissional, aprendendo tudo do bom e do melhor no escritório do Dr. Ricardo, Dr. Roberto, e, ao mesmo tempo, tendo contato com a base acadêmica do professor Paulo. E isso acabou me formando mesmo como profissional, né? De, hoje, ser um advogado tributarista, com essa marca que eu aprendi no escritório do Dr. Ricardo, ou seja, a gente está aqui para resolver o problema do cliente, a gente precisa dar um retorno para o cliente, mas sem perder o braço acadêmico, né, do desenvolvimento, do pensar acadêmico, né, estruturação de um bom raciocínio acadêmico, jurídico, e isso é uma marca que eu tive com o professor Paulo. Então, assim, fazendo um fechamento sobre isso que nós conversamos até agora, essa primeira pergunta, eu sou uma pessoa, de fato, sortuda, entre aspas, né? As oportunidades passaram pela minha vida e eu aproveitei todas, né? E tive contato com profissionais absolutamente marcantes, né? Importantíssimo, né? Na minha vida. Quer dizer, eles moldaram essa minha forma de pensar, essa forma de olhar para o direito tributário, ora como acadêmico, ora como profissional. Aliás, tem um dado interessante, isso aqui é uma curiosidade muito grande, né? Bom, lá no professor Paulo, depois entramos no mestrado, tal, e aí nos tornamos amigos, né? Nos encontramos lá com aí o Eurico e todo esse pessoal das antigas da PUC, particularmente do IBET. Mas eu tenho um dado interessante, uma curiosidade que eu vivi no escritório do Dr. Ricardo com o Eurico, né? Nós tivemos uma época, assim, eu estava ajudando o professor Paulo, o Dr. Ricardo, com um parecer e tentando ali aplicar um pouco da teoria naquele parecer. E eu lembro que eu liguei para o Eurico e falei, Eurico, é o seguinte, eu não vou te falar o nome do cliente, tá? Mas eu estou pensando isso, tal, né? O que você acha? E foi muito curioso, que ele falou, olha, não sei também se o Eurico lembra disso, né? Ele falou, mas eu também estou vendo essas perguntas. E aí, um olho para o outro, falei, bom, mas como assim? Né? E foi muito curioso, porque a empresa havia pedido 2 pareceres, um do Dr. Ricardo e um professor Paulo, né? E eu falei, cara, vamos os seus assistentes. Exatamente. E eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, cara, né? Vamos conversar com o Dr. Ricardo, você fala com o professor Paulo, se eventualmente nós dois aqui podemos trocar informação, se eles se sentem à vontade, tudo. E no final das contas, isso foi muito interessante, porque houve aprovação, a empresa estava sabendo, e no final das contas, os pareceres se complementavam. Mas além disso, aquilo foi uma grande lição para mim. Porque eu vi aquilo que eu tinha visto lá no início da minha carreira profissional, né, da advocacia tributária e academia tributária se juntando, né, em 2 pareceres, e eu vi a importância disso, né? Sabiamente, o diretor jurídico daquela empresa, ele também tinha esses 2 conhecimentos. Olha, eu quero fechar por completo, né? Eu quero fechar por completo.
E isso me confirmou, né, assim, me empurrou mais ainda para dentro desse cenário profissional, de que uma coisa é ser advogado, né, e o ser advogado e ter um pé, um braço, um corpo dentro da academia, eles podem estar juntos, né, não são excludentes, mas você pode muito ganhar quando você tem a base profissional e a base acadêmica também. Então, esse exemplo foi muito curioso para mim, porque eu vi, né, de que o quanto são complementares mesmo, né? E quanto isso dá uma consistência, um trabalho muito grande, né? Uma consistência e uma base muito grande para um profissional, né? Então, esse é o dado curioso, né? Olha que interessante, que tu fizeste um panorama da tua carreira, mas sempre tratando de dois temas que, para nós, quando criamos também a Faculdade Brasileira de Tributação, muitos anos atrás, nós também vimos a necessidade da conciliação da academia com a prática para poder resolver os problemas do cliente, e muito mais que isso, e aí pegando o gancho da tua formação, que um profissional ele não pode saber só o fenômeno do direito tributário, ele precisa entender contabilidade, um pouco de economia, um pouco de direito societário, e tu tivesse essa experiência dentro de uma auditoria, de uma empresa de consultoria. Isso é fundamental para o profissional. Não necessariamente quem queira ir para a carreira, hoje está decidindo, tenha que trabalhar, é recomendável sim, mas não necessariamente tenha que trabalhar, mas pelo menos que vai estudar algumas outras áreas do conhecimento que tenham reflexo na sua profissão. Sim. Isso é fundamental. E eu vou dar um exemplo. Se você lê os escritos do Dr. Ricardo, né, eu posso falar também porque o Dr. Ricardo está num outro programa de carreiras, alguma coisa assim, e eu assisti a entrevista dele, né, e posso falar agora, né, porque o Dr. Ricardo mencionou, mas quem quiser. O Dr. Ricardo ele tem um curso de extensão de direito civil, mas a bagagem de direito dele é uma coisa fantástica. Então, né, ele é o advogado, mas assim, ele escreve de direito societário, de contabilidade ele conhece como pouquíssimos nesse país. Ele transita por direito civil com uma facilidade assim assustadora, né? Então, quem de fato trabalhou com ele, eu posso falar dele, e o Dr. Roberto também, porque os dois fizeram uma escola, né? E é fantástico isso, né? Você de fato tem que ser aquilo que a gente aprendeu na PUC com o professor Paulo, né? O advogado ele é a interconexão entre a teoria e a prática, ou seja, é Lourival Villanova puro, né? Aquilo que eu vi na teoria estudando Lourival Villanova lá no Causalidade do Direito, né? Eu vivia isso, né? Quer dizer, o advogado é quem faz a intersecção entre a teoria e a prática, e isso é muito importante, né? E essa transição por todas as áreas, né? A gente talvez tenha sido, acho que, uma das últimas turmas que tivemos, que teve aula com o Geraldo Ataliba. E o Geraldo Ataliba sempre falava, né? Para você resolver um direito tributário, você começa pelo constitucional, pelo direito administrativo, o direito privado, e aí você vem para o direito tributário, né? Outra grande lição que eu tive quando o professor Ataliba lá, tive a honra, né, de ter sido a última turma dele no mestrado, antes dele, infelizmente, nos deixar, né? Mas é exatamente isso, quer dizer, a FBT tem essa característica, essa interdisciplinaridade é absolutamente necessária. Você não pode hoje resolver um problema tributário sem entender minimamente de contabilidade, né, sem entender de direito civil, direito societário, né? Nesse aspecto, o direito tributário é muito desafiador, né, porque você não resolve de fato com a profundidade que hoje exige, você não resolve uma questão tributária sem ter minimamente conhecimento de direito civil, contratos, societário e, obviamente, contabilidade, né? Então, você não resolve, de fato, com a profundidade que os assuntos requerem, né? E, Pedro, eu queria ouvir a tua opinião. Tu falaste sempre que tivesse sempre uma iniciativa privada, né, como advogado. Tu tivesse alguma experiência como advogado de empresa? E se tu não tivesse alguma experiência, qual a tua visão de quem trabalha assessorando empresa, e se tu tem alguma recomendação para quem tem ideia de ser um advogado do outro lado, que está dentro da corporação e que eventualmente contrata os serviços jurídicos de terceiros? Qual a tua opinião? A visão que eu tenho hoje é que o advogado de empresa ele precisa, além de tudo, ter uma noção de gestão, tá?
E isso são poucas as universidades que hoje, de fato, dão o ensinamento, né? Então, o advogado que quer para isso, ele precisa ser um gestor. E para ser um gestor, ele tem que se especializar. Procurar um curso, né, que vai dar para ele, né, essas bagagens. Ou seja, não é só a consultoria, o contencioso tributário. É algo muito maior, né, e gestão. Eu acho que você vai ter que procurar um curso de administração, né? Eu tive também, tenho colegas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, o Roberto Barrier. Roberto Barrier é um excepcional advogado, mas ele tem curso de administração, né? Ou seja, ele é do escritório, acredito que tenha sido sempre, mas, né, você vê, né, esse profissional que sabe o lado de lá. Eu sempre tive muita curiosidade. Eu nunca trabalhei em empresa, efetivamente, mas eu tive uma experiência muito interessante. Desde o início do escritório, nós atendemos empresas, né, mas uma dessas que foi talvez ainda, né, um dos nossos principais clientes, a gente trabalha com eles há 20 anos. E num determinado momento, a gerente jurídica, né, saiu, ela teve uma promoção e a gente detinha praticamente o escritório e eu, né, um nível de informação tão grande, né, que para o time de contratação de um novo gerente, demoraria até para ele pegar a experiência. E eu não tive dúvida, fui lá e falei para a diretora jurídica, falei, se vocês quiserem, eu fico 2 dias aqui dentro da empresa, né, em 3 dias para o escritório. Ela se surpreendeu, eu falei, como assim, Pedro, você vai sair do seu escritório? Eu falei, não, eu acho que não faz parte, né? Eu não falei para ela, olha, eu quero conhecer e ter a experiência de ser um advogado de empresa, não falei para ela, mas hoje eu estou confidenciando isso para ela. Na realidade, eu tinha outros interesses, mas eu falei para ela, olha, o volume de informação que eu tenho, né, não dá tempo para aquilo que você precisa resolver aqui no dia a dia, para me ligar, tal, né, me faz uma consulta, fala, você precisa aquilo rápido. Então eu falei, eu fico aqui, não tem problema, né? Então eu fico aqui e eu fiquei 6 meses dentro dessa empresa e foi muito interessante, porque aí eu pude sentar do lado de lá, ou seja, e as demandas internas, né, de um profissional da área jurídico-empresarial são muito diversas, né? Quer dizer, o timing de decisão é absolutamente diverso daquilo que acontece no escritório, né? Principalmente na área tributária, isso eu vi acontecer. As demandas, na realidade, surgem com novos produtos, com novas operações, isso nasce lá da área operacional, na área de vendas, né, passa pelo financeiro, formação de preço e tal, né, e o jurídico ele vem por último em tese, sem nenhum demérito, mas a regra funciona assim. A geração de receita está lá na ponta. O mercado é assim. A geração de receita são esses profissionais. São eles que criam os produtos. Então, eles precisam mesmo fazer toda essa prova. E o maior tempo de produção de um bem ou de um serviço, ele é gasto com isso. O jurídico, né, ele vem a reboque. Né? Então, o tempo de decisão... Embala, né, Pedro? O jurídico embala. Exato, e o tempo de decisão do profissional jurídico que está na companhia é muito curto. Então, eu aprendi lá a respeitar, né, que muitas vezes o advogado pede uma coisa urgente para a gente, não é por incompetência dele, não, é que na realidade o timing de maturação do assunto, e você tem um cronograma para apresentar e que é estabelecido, olha, a parte jurídica é essa aqui. Né? Essa foi um grande aprendizado para mim também, porque eu comecei a entender mesmo o que acontece dentro da empresa. E, por outro lado, né, me fez verificar o seguinte, né, eu preciso ter a informação antes de ser perguntado. Ou seja, isso me deu uma preocupação muito grande de estar antenado, né, às alterações legislativas, entendimentos do fisco, né, as mudanças normativas, ou seja, tudo que está acontecendo no dia a dia tributário, eu preciso ter minimamente conhecimento disso para poder me manifestar. Né? Ou seja, não dava naquele momento, assim, no escritório de advocacia, quando te pede uma consulta, você tem o tempo de estudo e maturação. Na empresa, muitas vezes, você precisa ter as melhores informações possíveis, condensadas, você lê, forma um juízo primeiro a esse respeito, porque você precisa dar o retorno. Né? Então, isso foi muito interessante, né, de eu participar de reuniões em que se batia ali o martelo, olha, a conformação jurídica, eu acho que é essa, tudo bem. Podemos até depois pedir um parecer jurídico para o escritório, ótimo,
mas é um outro time. Né? A coisa anda dentro da empresa de uma velocidade, um dinamismo que não acontece no mundo jurídico. No mundo jurídico, eu estou falando de escritório. Ou até mesmo de consultoria, né? Porque a decisão do investidor passa por essa reunião. Exato, não tem como, ele está ali. Várias vezes eu estava lá na minha sala, tal, Pedro, olha, tem uma reunião agora com o marketing financeiro, tal, o projeto é esse aqui, pá. Algum risco muito grande que não possa ser conciliável, você tem que decidir ali na hora. E para decidir, você precisa deter informações. Não dá para falar, não, espera só que eu vou estudar e já volto. Não dá. Não é assim que funciona. Literalmente é assim que funciona. E isso foi uma experiência muito grande, muito interessante para mim, né? De despertar essa conscientização de que eu preciso ter a informação. Não precisa ser aquela a informação absolutamente profunda, né? Profunda. Não precisa ser isso, mas algo eu preciso ter. Né? Então, isso me despertou essa minha preocupação, né? De estar vendo. Né? Quer dizer, hoje eu tenho essa regra, quer dizer, de ver as alterações normativas, pegar os melhores periódicos, né, que possam fazer essa seleção de trabalhos, de resumos mesmo, né? Clippings e tal, eu leio aquilo, a gente tem hoje uma bibliotecária no escritório que faz isso, mas diariamente eu olho e vou selecionando aquilo que mais me interessa, preciso ainda, né? Então, mas isso faço hoje, mas é que eu aprendi há algum tempo já. Quer dizer, poxa, Pedro, eu te agradeço, a tua barba branca não é por um acaso, né? Tem experiência de vida, eu acho que nesse nosso bate-papo, a tua trajetória de vida, eu tenho certeza que vai inspirar muitos e muitos profissionais, desde aquele que está entrando numa faculdade ou fazendo seu primeiro pós, até o profissional que muitas vezes está em dúvidas para que se eu mudo de ramo, se eu não mudo, o que eu preciso estudar, inclusive para melhorar no ramo que eu trabalho. A gente fez aqui um percurso na tua vida que algumas informações até eu não tinha, apesar da gente se conhecer há muitos e muitos anos já, algumas confidências foram feitas, então eu fico extremamente feliz por esse bate-papo, e eu queria te pedir, como encerramento, que qual a dica que tu pode dar como um profissional já experiente, com uma carreira consolidada, com um escritório grande em São Paulo, o que tu daria de dica para o profissional e também para aquele aluno que está pensando em migrar em estudar uma área que tem a ver com direito tributário, com a contabilidade? Qual a tua experiência? Com a tua experiência, o que tu poderia indicar para a gente fazer um encerramento? Eu não teria dúvida nenhuma, e aqui não é retribuindo essa gratidão, essa oportunidade de deixar um pouco o histórico da minha vida, né? Mas, sem dúvida alguma, eu acho que vocês exercem, hoje, vocês concentram exatamente um pouco de tudo que eu vivi. Né? Quer dizer, eu tive que passar por vários locais e atrás de vários locais para poder hoje ter algo consolidado. Eu acho que a FBT ela tem esse propósito, e isso, de fato, se eu tiver que dar alguma dica, né? É muito difícil a gente dar conselho, mas, sem dúvida alguma, eu acho que os profissionais que iniciam carreira ou que estão no meio de carreira têm que olhar a grade de conhecimento que vocês oferecem. Você não precisa, de fato, eu vou obrigatoriamente estar na FBT. Se tiver, vai ter tudo ali. Mas eu acho que o que vocês oferecem, condensam, né, deixa muito claro o que é preciso para a formação de um profissional. E isso eu acho extremamente importante. Né? É olhar que tudo que vocês oferecem hoje é tudo que o mercado absolutamente exige. Não é mais isso, menos isso. Né? Então, saber contabilidade, saber contrato, saber societário, saber direito civil, saber gestão, né? Nós caminhamos para, e aí esse encerramento, por uma advocacia contenciosa absolutamente particularizada. Ou seja, são esses profissionais que de fato farão a diferença. Então, quanto mais conhecimento técnico você tiver, eu costumo dizer que, pelo menos lá no escritório, o pessoal está cansado de ouvir disso. Você é um profissional tributário ou você é um advogado tributarista? Sim. Que faz o quê? Não me parece que haja mais espaço simplesmente para ser um generalista. E por que isso? Não que não seja relevante o advogado generalista. Sim, ele é muito importante. O problema é que o fisco não é mais. O fisco se especializou de tal... Vejam, procurem.
né? A formação de Secretaria de Fazenda, Receita Federal, você tem profissionais ali com 2, 3 formações em engenharia, contabilidade, direito, ou seja, são profissionais absolutamente qualificados, muito bem qualificados. Então, você precisa, a referência hoje é essa, se tornar, ou seja, ter esse universo de conhecimento, mas eleger determinadas áreas. O profissional que tem que caminhar, principalmente, eu acho que numa visão de empresa, eu acho que ele tem essa visão porque precisa ser um gestor, mas ele precisa saber de tudo um pouco. Na advocacia tributária hoje, não me parece que haja mais espaço para simplesmente um profissional que faça tudo, né? Dado o nível de exigência que o fisco impõe, né? Você não tem mais cobranças em que o fisco chega lá para ver o que é. Não, ele conhece absolutamente o seu setor, ele conhece absolutamente todas as suas informações. Então, a discussão hoje é num nível muito mais aprofundado, muito mais aprofundado. Então, a dica que eu dou é essa: seja absolutamente técnico, procure os melhores locais de formação, e essa formação multidisciplinar, mas absolutamente aprofundada. Essa é a dica que eu dou, né? Porque isso vai fazer diferença, sem dúvida alguma, na sua vida. Poxa, Pedro, muitíssimo obrigado. Eu só vou fazer uma complementação, que além do profissional do lado do fisco ser extremamente qualificado, ele também tem por trás dele um sistema tecnológico de software muito robusto. Então, perfeito. Hoje, realmente, não há mais lugar para, entre aspas, amadores, né? Porque realmente o nível de informação e de cruzamento de dados que o fisco tem é impressionante. Eu lembro, só para a gente encerrar, que eu, em 2019, um pouco antes, 2020, um pouquinho antes da pandemia, fui dar uma palestra no Peru para a Receita Federal do Peru, a SUNAT, e quando nós falamos de nota fiscal eletrônica, o nível de cruzamento, eles não acreditavam. Um país da América do Sul que está ao lado aqui, praticamente, do Brasil, né? Então, a gente tem um nível de informação e de cruzamento muito elevado. Muito grande, muito grande. E por isso a especialização do profissional cada vez mais é necessária. Sim. Pedro, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que o nosso papo foi proveitoso para muitas e muitas pessoas que vão nos escutar. E eu espero poder contar contigo uma outra oportunidade. Sempre. Tu está sempre presente, seja como professor ou palestrante nos nossos eventos, mas eu tenho certeza que se a gente tiver uma nova oportunidade de falar de carreira, de eventualmente um tema técnico que tenha, que desperte, né, o interesse da comunidade aí tributária, nós vamos te chamar para bater um papo de novo. Mais uma vez, muito obrigado, Pedro, e sucesso na carreira. Obrigado, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Fui muito, muito feliz mesmo. Assim, não só para a gente estar junto. Assim, a amizade está acima de qualquer coisa, né, cara? Então, tá com vocês, participando desse projeto, vendo de como nasceu, onde está hoje. Então, para mim, é uma gratidão enorme. A nossa amizade permite tudo isso. Eu fico muito feliz por deixar registrado em algum cantinho um pouquinho dessa minha história. E as tuas confissões. Exato, né? Exato, cara. Te agradeço muito, cara. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço a você. Até mais. Até mais, cara. Um grande abraço. Tchau, tchau.